A inteligência do homem, até onde avançará? Em que ponto a sua impudência audaciosa encontrará limites? Se a vileza humana e a vida humana crescem na devida proporção, se o filho sempre supera o pai em maldade, os deuses devem acrescentar outro mundo a esta terra, para que haja bastante espaço para todos os pecadores. Eurípides Hipólito, 428 a.C. Num encontro pós-guerra com o presidente Harry S. Truman, J. Robert Oppenheimer, o diretor científico do Projeto Manhattan de armas nucleares, comentou tristemente que os cientistas tinham as mãos ensanguentadas. Eles agora conheciam o pecado. Mais tarde, Truman instruiu seus assessores de que não desejava nunca mais se encontrar com Oppenheimer. Ora, os cientistas são castigados por fazer o mal, ora por alertar sobre o mau emprego que se pode fazer da ciência. Com mais frequência, a ciência é repreendida porque ela e seus produtos são considerados moralmente neutros, eticamente ambíguos, empregados com igual presteza tanto para o bem como para o mal. Essa é uma acusação antiga. Remonta talvez às ferramentas de pedra lascada e ao domínio do fogo. Como a tecnologia tem acompanhado a nossa linguagem ancestral desde antes do primeiro ser humano, como somos uma espécie tecnológica, esse problema é menos da ciência que da natureza humana. Com isso, não quero dizer que a ciência não tenha responsabilidade pelo mau emprego de suas descobertas. Ela tem uma responsabilidade profunda, e quanto mais poderosos os seus produtos, maior a sua responsabilidade. Como acontece com as armas ofensivas e seus derivados no mercado, as tecnologias que nos permitem alterar o meio ambiente global, responsável pela vida, deveriam exigir cautela e prudência. Sim, por enquanto, são os mesmos velhos seres humanos em ação. Sim, estamos desenvolvendo novas tecnologias, como sempre fizemos. Mas, quando as fraquezas que sempre tivemos se unem a uma capacidade de causar dano numa escala planetária sem precedentes, algo mais é exigido de nós. Uma ética emergente, que também deve ser estabelecida numa escala planetária sem precedentes. Às vezes, os cientistas tentam conciliar os dois lados, aceitar o crédito por aquelas aplicações da ciência que enriquecem as nossas vidas, mas distanciar-se dos instrumentos causadores de morte, intencional ou inadvertida, que também remontam à pesquisa científica. O filósofo australiano John Passmore escreve em seu livro Science and its Critics: a Inquisição espanhola procurava evitar a responsabilidade direta pela execução dos hereges na fogueira, entregando-os ao poder secular. Queimá-los ela própria, explicava com piedade, seria totalmente incoerente com seus princípios cristãos. Poucos de nós permitiríamos que a Inquisição limpasse assim tão facilmente o sangue de suas mãos. Ela sabia muito bem o que iria acontecer. Da mesma forma, quando a aplicação tecnológica das descobertas científicas é clara e óbvia, como por exemplo, quando um cientista trabalha com gases que atacam o sistema nervoso, ele não pode propriamente alegar que nada tem a ver com essas aplicações, sob o pretexto de que são os militares e não os cientistas que usam os gases para aleijar ou matar. Isso se torna ainda mais evidente quando o cientista deliberadamente oferece ajuda a governos em troca de financiamentos. Se um cientista ou um filósofo aceita financiamento de um órgão como um departamento de pesquisa naval, ele não está sendo honesto se sabe que seu trabalho não será útil para fins militares e deve assumir parte da responsabilidade pelos resultados se sabe que sua pesquisa terá utilidade. Ele está propriamente sujeito, a elogios ou censuras em relação a qualquer inovação que provenha de seu trabalho. Um importante estudo de caso é fornecido pela carreira do físico de naturalidade húngara Edward Teller. Teller ficou marcado, ainda muito jovem, pela Revolução Comunista de Bela Kun, na Hungria, quando as propriedades das famílias de classe média, como a sua, foram apropriadas, e por ter perdido parte de uma perna num acidente de bonde, o que lhe acarretou dores constantes. Suas primeiras contribuições abrangiam desde as regras de seleção da mecânica quântica e a física do estado sólido, até a cosmologia.
Foi ele quem levou o físico Leo Szilard de carro até Albert Einstein, que tirava férias em Long Island, em 1931. Um encontro que provocou a carta histórica de Einstein ao presidente Franklin Roosevelt, recomendando com insistência que, em vista dos acontecimentos científicos e políticos na Alemanha nazista, os Estados Unidos desenvolvessem uma bomba de fissão ou atômica. Recrutado para trabalhar no Projeto Manhattan, Teller chegou a Los Alamos e de pronto se recusou a cooperar. Não porque estivesse apavorado com o que uma bomba atômica poderia provocar, mas exatamente pelo contrário. Porque desejava trabalhar numa arma muito mais destrutiva, a bomba de fusão, termonuclear ou de hidrogênio. Embora haja um limite superior prático para o rendimento ou energia destrutiva de uma bomba atômica, não existe tal coisa para a bomba de hidrogênio. Mas a bomba de hidrogênio precisa de uma bomba atômica como gatilho. Depois que a bomba de fissão foi inventada, depois que a Alemanha e o Japão se renderam, depois que a guerra terminou, Teller continuou a ser um advogado persistente de que era chamado A Super, projetada especialmente para intimidar a União Soviética. A preocupação com a reconstrução, o endurecimento e a militarização da União Soviética sob Stalin, bem como a paranoia nacional dos Estados Unidos, chamada marcatismo, facilitou a trajetória de Teller. Entretanto, um obstáculo substancial se configurou na pessoa de Oppenheimer, que se tornava presidente do Conselho Consultivo Geral da Comissão de Energia Atômica, AEC, pós-guerra. Teller prestou um testemunho crítico numa audiência do governo, questionando a lealdade de Oppenheimer para com os Estados Unidos. A ideia geral é que o envolvimento de Teller teve um papel importante no que se passou a seguir. Embora a lealdade de Oppenheimer não fosse exatamente impugnada pelo Conselho de Segurança, por alguma razão, lhe foi negado o atestado de confiabilidade em questões de segurança nacional, além de ter sido afastado do AEC. E o caminho de Teller para a Super foi facilitado. A técnica para construir uma arma termonuclear é geralmente atribuída a Teller e ao matemático Stanislas Ulam. Hans Bethe, o físico laureado com o Nobel que chefiou o departamento teórico do Projeto Manhattan e que desempenhou um importante papel no desenvolvimento da bomba atômica e da bomba de hidrogênio, afirma que a sugestão original de Teller tinha falhas e que foi necessário o trabalho de muitas pessoas para que a arma termonuclear se tornasse realidade. Com as contribuições técnicas fundamentais de um jovem físico chamado Richard Garwin, o primeiro dispositivo termonuclear dos Estados Unidos foi detonado em 1952. Era pesado demais para ser carregado por um míssil ou por um bombardeiro. Por isso, apenas permaneceu no lugar em que fora montado e explodiu. A primeira bomba de hidrogênio verdadeira foi uma invenção soviética detonada um ano mais tarde. Tem se debatido se a União Soviética teria desenvolvido uma arma termonuclear, caso os Estados Unidos não o tivessem feito, e se uma arma termonuclear norte-americana era mesmo necessária para assustar os usos pelos soviéticos de sua bomba de hidrogênio. Já que, àquela altura, os Estados Unidos possuíam um substancial arsenal de armas de fissão. Segundo a maioria das provas, a URSS, mesmo antes de explodir a sua primeira bomba de fissão, tinha um projeto exequível de arma termonuclear. Era o próximo passo lógico. Mas as pesquisas na URSS sobre armas de fusão receberam um grande incentivo quando os soviéticos tomaram conhecimento, por espionagem, de que os norte-americanos estavam trabalhando neste tipo de arma. Segundo o meu ponto de vista, as consequências da guerra nuclear global se tornaram muito mais perigosas com a invenção da bomba de hidrogênio, porque as explosões das armas termonucleares no ar são muito mais competentes para incendiar cidades, gerando enormes quantidades de fumaça, resfriando e escurecendo a Terra e induzindo um inverno nuclear em escala global. Esse foi talvez o debate científico mais controverso em que estive envolvido, a partir de aproximadamente 1983 a 1990. Grande parte da discussão tinha motivações políticas. As implicações estratégicas do inverno nuclear eram perturbadoras para aqueles que abraçavam uma política de retaliação maciça com o objetivo de impedir um ataque nuclear, ou para aqueles que desejavam preservar a opção de um primeiro ataque maciço.
Em qualquer um dos casos, as consequências ambientais provocariam a autodestruição de qualquer nação que lançasse um grande número de armas termonucleares, mesmo sem reação do adversário. Um segmento importante da política estratégica durante décadas e a razão para acumular dezenas de milhares de armas nucleares tornaram-se de repente muito menos dignos de crédito. Os declínios da temperatura global, previstos no trabalho científico original sobre o inverno nuclear, eram de 15 a 20 graus Celsius. As estimativas atuais são de 10 a 15 graus Celsius. Os dois valores estão em harmonia, considerando-se as incertezas irredutíveis nos cálculos. Os dois declínios de temperatura são muito maiores que a diferença entre as temperaturas globais correntes e as da última era glacial. Uma equipe internacional de 200 cientistas tem avaliado as consequências a longo prazo da guerra termonuclear global, e eles chegam à conclusão de que, com o inverno nuclear, a civilização global e a maioria das pessoas na Terra, inclusive as que vivem longe da zona-alvo, na meia latitude norte, estariam em perigo, principalmente por não ter o que comer. Se algum dia ocorrer a guerra nuclear em grande escala, tendo cidades como alvo, o trabalho de Edward Teller e seus colegas nos Estados Unidos e da equipe congênere chefiada por Andrei Sakharov na União Soviética poderá ser responsável pelo fim do futuro humano. A bomba de hidrogênio é de longe a arma mais terrível já inventada. Quando o inverno nuclear foi descoberto em 1983, Teller se apressou em afirmar que a física estava enganada, e a descoberta fora feita anos antes, sob a sua tutela no Laboratório Nacional Lawrence Livermore. Não há absolutamente nenhuma evidência dessa descoberta anterior, e há provas consideráveis de que, em todas as nações, os encarregados de informar os líderes nacionais sobre os efeitos das armas nucleares haviam com frequência negligenciado o inverno nuclear. Mas, se Teller está com a razão, foi inescrupuloso de sua parte não ter revelado a suposta descoberta às partes atingidas, aos cidadãos e aos líderes de sua nação e do mundo. Como no filme de Stanley Kubrick, Doutor Fantástico, ocultar a arma máxima para que ninguém saiba de sua existência e da sua potência é o máximo do absurdo. Parece-me impossível que um ser humano normal não fique perturbado ao ajudar a construir essa invenção, mesmo sem considerar o inverno nuclear. As tensões, conscientes ou inconscientes, daqueles que são responsáveis pelo dispositivo devem ser consideráveis. Quaisquer que tenham sido as suas contribuições reais, Edward Teller é geralmente considerado o pai da bomba de hidrogênio. Num artigo elogioso de 1954, a revista Life descreveu sua determinação quase fanática de construí-la. Acho que grande parte de sua carreira subsequente pode ser compreendida como uma tentativa de justificar o que concebeu. Teller tem afirmado, não sem alguma plausibilidade, que as bombas de hidrogênio mantêm a paz, ou pelo menos impedem a guerra termonuclear, porque as consequências de um conflito entre potências nucleares são agora demasiado perigosas. Ainda não tivemos uma guerra nuclear, não é mesmo? Mas todos esses argumentos supõem que as nações detentoras de armas nucleares são e sempre serão, sem exceção, atores racionais, e que seus líderes, ou outros oficiais militares e da polícia secreta deles encarregados, jamais terão acessos de raiva, vingança e loucura. No século de Hitler e Stalin, isso parece ingenuidade. Teller tem exercido grande influência para impedir um tratado abrangente que proíba os testes de armas nucleares. Criou muitas dificuldades para a assinatura do Tratado Limitado de Interdição dos Testes, acima do solo, em 1963. Seu argumento de que os testes acima do solo são essenciais para manter e aperfeiçoar os arsenais nucleares, de que ratificar o tratamento significaria comprometer a futura segurança de nosso país, provou ser enganador. Ele também tem sido um defensor vigoroso da segurança e lucratividade das usinas nucleares de fissão, alegando ter sido a única vítima do acidente nuclear de 3 Mile Island, na Pensilvânia, em 1979. Teve um ataque do coração, diz ele, debatendo a questão. Teller defendeu a explosão de armas nucleares, do Alasca à África do Sul, para dragar portos e canais, para eliminar montanhas incômodas, para realizar movimentações pesadas de terra.
Quando propôs esse plano à rainha Frederica da Grécia, dizem que ela teria respondido: "Obrigada, Dr. Teller, mas a Grécia já tem muitas ruínas exóticas." Querem testar a relatividade geral de Einstein? Então detonem uma arma nuclear no lado mais afastado do Sol, propôs Teller. Querem compreender a composição química da Lua? Então enviem uma bomba de hidrogênio à Lua, detonem essa arma e examinem o aspecto do clarão e da bola de fogo. Também nos anos 80, Teller vendeu ao presidente Ronald Reagan a ideia do projeto Guerra nas Estrelas, chamado por eles de Iniciativa Estratégica de Defesa, SDI. Reagan parece ter acreditado na história altamente imaginativa de Teller de que seria possível construir e colocar em órbita um laser compacto de raios-x, impulsionado por bomba de hidrogênio, que destruiria 10.000 ogivas soviéticas em pleno voo e providenciaria uma proteção genuína para os cidadãos nos Estados Unidos, no caso de uma guerra termonuclear global. Os apologistas do governo Reagan alegam que, quaisquer que fossem os exageros a respeito da sua capacidade, parte deles intencional, a SDI foi responsável pelo colapso da União Soviética. Não há nenhuma evidência séria que apoie essa afirmação. Andrei Sakharov, Yevgeny Velivkov, Rod Sagdev e outros cientistas que assessoravam o presidente Mikhail Gorbachev deixaram claro que, se os Estados Unidos de fato levassem adiante o programa Guerra nas Estrelas, a resposta soviética mais segura e mais barata seria simplesmente aumentar o arsenal de armas nucleares e sistemas de lançamento já existentes. Dessa forma, a SDI teria aumentado o perigo de guerra termonuclear e não diminuído. De qualquer modo, os gastos soviéticos com defesas instaladas no espaço contra mísseis nucleares norte-americanos foram relativamente insignificantes, dificilmente de uma magnitude capaz de provocar o colapso da economia soviética. A queda da URSS tem muito mais a ver com o fracasso da economia dirigida, com a crescente consciência do padrão de vida no Ocidente, com a aversão bem difundida a uma ideologia comunista moribunda e, embora ele não tivesse essa intenção, com o fato de Gorbachev ter estimulado a glasnost, isto é, a abertura. 10.000 cientistas e engenheiros norte-americanos se comprometeram publicamente a não trabalhar no programa Guerra nas Estrelas e não aceitar dinheiro da SDI. Eis um exemplo de atitude corajosa por parte de muitos cientistas de não cooperar, com algum previsível prejuízo pessoal, com um governo democrático que, pelo menos temporariamente, perdera o rumo. Teller também defendeu o desenvolvimento de ogivas nucleares escavadoras, para que centros de comando subterrâneos e abrigos construídos nas profundezas da Terra para os líderes e suas famílias da nação inimiga pudessem ser alcançados e eliminados. E de ogivas nucleares de 0,1 quiloton, que saturariam o país inimigo, eliminando a sua infraestrutura, sem uma única baixa. Os civis seriam alertados antes. A guerra nuclear seria humana. Enquanto escrevo, Edward Teller, ainda forte e conservando poderes intelectuais consideráveis, já perto dos 90 anos, está envolvido em uma campanha, com seus congêneres do antigo establishment soviético do setor, para desenvolver e detonar no espaço novas gerações de armas termonucleares de alto rendimento, com o objetivo de destruir ou defletir os asteroides que poderiam estar em rotas de colisão com a Terra. Minha preocupação é que a experimentação prematura com as órbitas dos asteroides próximos implique enormes perigos para a nossa espécie. O Dr. Teller e eu já nos encontramos pessoalmente. Debatemos em colóquios científicos, nos meios de comunicação do país e numa sessão fechada do Congresso. Tivemos fortes desavenças, sobretudo sobre a guerra nas estrelas, o inverno nuclear e a defesa contra os asteroides. Talvez isso tenha manchado irremediavelmente a visão que tenho dele. Embora ele sempre tenha sido um ardoroso anticomunista e amante da tecnologia, quando penso sobre a sua vida, parece-me ver algo mais em sua tentativa desesperada de justificar a bomba de hidrogênio. Os efeitos dela não seriam tão ruins como se poderia imaginar. Pode ser usada para defender o mundo de outras bombas de hidrogênio, para promover a ciência e a engenharia civil, para proteger a população dos Estados Unidos contra as armas termonucleares de um inimigo, para travar guerras humanitárias, para salvar o planeta dos perigos aleatórios do espaço.
Ele deseja acreditar que de alguma forma, em algum lugar, a espécie humana reconhecerá as armas termonucleares e a ele como salvadores, e não como destruidores. Quando a pesquisa científica dá poderes formidáveis, de fato terríveis, a nações e a líderes políticos falíveis, surgem muitos perigos. Um deles é que alguns dos cientistas envolvidos podem conservar apenas uma aparência superficial de objetividade. Como sempre, o poder tende a corromper. Nessa circunstância, a instituição do sigilo é especialmente perniciosa, e as verificações e os balanços de uma democracia se tornam particularmente valiosos. Teller, que floresceu na cultura do sigilo, também a atacou muitas vezes. O diretor-geral da CIA comentou em 1995 que o sigilo absoluto corrompe de forma absoluta. O debate aberto e vigoroso é frequentemente a única proteção contra um perigoso mau uso da tecnologia. O ponto crítico do contra-argumento talvez seja algo óbvio, que muitos cientistas e até leigos poderiam descobrir, se não houvesse punições para quem abre a boca. Ou poderia ser algo mais sutil, algo que seria percebido por um obscuro estudante de pós-graduação em algum lugar distante de Washington, D.C. Alguém que, se os argumentos fossem guardados com cuidado e altamente secretos, nunca teria a oportunidade de examinar a questão. Que área do empreendimento humano não é moralmente ambígua? Até as instituições populares que pretendem nos dar conselhos sobre comportamento e ética parecem carregadas de contradições. Considerem-se os aforismos. A pressa é inimiga da perfeição, mas um passo dado a tempo vale por 9. Mais vale um pássaro na mão que 2 voando, mas quem não arrisca, não petisca. Onde há fumaça, há fogo, mas o hábito não faz um monge. Um centavo poupado é um centavo ganho, mas não se pode levá-lo para o túmulo. Quem hesita está perdido, mas os tolos entram correndo onde os anjos têm medo de pisar. 2 cabeças pensam melhor que uma, mas comida em que muitos mexem, se não sai crua ou queimada, sai insossa ou salgada. Houve época em que as pessoas planejavam e justificavam suas ações baseando-se nesses lugares comuns contraditórios. Qual é a responsabilidade moral do aforista? Ou do astrólogo solar, do leitor de tarô, do profeta dos tabloides? Ou considerem-se as principais religiões oficiais. Em Miqueias, recebemos ordens de agir com justiça e amar a misericórdia. No Êxodo, somos proibidos de cometer homicídio. No Levítico, a ordem é amar o nosso próximo como a nós mesmos. E nos Evangelhos, somos incitados a amar os nossos inimigos. Entretanto, pensem nos rios de sangue derramado pelos seguidores ardorosos dos livros em que se encontram incrustadas essas exortações de boa intenção. Em José e na segunda metade de Números, celebra-se o assassinato em massa de homens, mulheres, crianças e animais domésticos em inúmeras cidades por toda a terra de Canaã. Jericó é arrasada num querem, uma guerra santa. A única justificativa oferecida para essa matança é a afirmação dos homicidas de que, em troca da circuncisão de seus filhos e da adoção de um conjunto particular de rituais, os seus ancestrais teriam recebido havia muito tempo a promessa de que a terra era sua. Não se consegue tirar da Sagrada Escritura nenhum vestígio de sentimento de culpa, nenhum resmungo de inquietação patriarcal ou divina com essas campanhas de extermínio. Em vez disso, José destruiu tudo o que respirava, como o Senhor Deus de Israel havia ordenado. José, capítulo 10, versículo 40. E esses acontecimentos não são incidentais, mas centrais para o principal moto narrativo do Velho Testamento. Histórias semelhantes de assassinatos em massa e, no caso dos amalecitas, genocídio, podem ser encontrados nos livros de Saul, Ester e em outros lugares da Bíblia, sem que apareça nenhuma angústia de dúvida moral. Tudo isso certamente perturbou os teólogos liberais de eras posteriores. Diz-se adequadamente que o diabo pode citar a Escritura para seus fins. A Bíblia está cheia de tantas histórias de moral contraditória que toda geração encontra nela justificativa para quase todas as ações que propõe, de incesto, escravidão e homicídio em massa, ao amor mais refinado, coragem e abnegação.
E essa desordem moral de múltipla personalidade não se restringe ao judaísmo e ao cristianismo. Pode-se encontrá-la profundamente entranhada no Islã, na tradição hindu, de fato, em quase todas as religiões do mundo. Talvez não sejam os cientistas, mas as pessoas que são moralmente ambíguas. É tarefa específica dos cientistas, acredito, alertar o público sobre possíveis perigos, especialmente sobre aqueles que emanam da ciência ou são previsíveis pelo uso dela. Tal missão é, poder-se-ia dizer, profética. É evidente que os avisos devem ser judiciosos e não precisam ser mais bombásticos do que a situação exige. Mas, se devemos cometer erros, que eles favoreçam, em vista dos riscos, a segurança. Entre os caçadores-coletores Kung San, do deserto Kalahari, quando dois homens, talvez inflamados pela testosterona, começavam a brigar, as mulheres pegavam as setas envenenadas e as colocavam fora do seu alcance, onde não podiam causar dano. Hoje, as nossas setas envenenadas podem destruir a civilização global e, muito provavelmente, aniquilar a nossa espécie. O preço da ambiguidade moral é agora demasiado elevado. Por essa razão, e não por causa de sua abordagem do conhecimento, a responsabilidade ética dos cientistas também deve ser elevada, extraordinariamente elevada, ineditamente elevada. Gostaria que os programas científicos de pós-graduação examinassem explícita e sistematicamente essas questões com os cientistas e engenheiros novatos. E às vezes, me pergunto se também na nossa sociedade as mulheres e as crianças não acabarão por colocar as setas envenenadas fora do alcance de quem pode causar dano.